Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 14. Melhorou, tá bom aqui agora. Alguns irmãos estão procurando, vou esperar você encontrar. Atos é depois de João. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Amém? Todos encontraram? Então disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua voz, porque terá de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre 5 marcas de um chamado. Diga para 3 pessoas: 5 marcas de um chamado. Diga para 3 pessoas. Se os irmãos puderem entrar, os que estão em fora, eu agradeço, por favor. Venham aqui para dentro do arraial. 5 marcas de um chamado. Quem tem dúvida que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus? Todos nós sabemos que ele foi chamado por Deus. Até porque o apóstolo Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento. Ele se considerava o menor dos apóstolos, mas na verdade foi o maior dos apóstolos. Nenhum dos apóstolos, a não ser João, teve uma revelação tão sobrenatural do céu quanto o apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 22, ele está testemunhando da sua conversão. E sua conversão está atrelada ao seu chamado. Ele foi chamado exatamente no momento da sua conversão. E Paulo está usando as palavras de Ananias no versículo 14, quando ele relata que Ananias, ao encontrá-lo na casa de Judas, disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Então, o chamado de Paulo começa pela escolha de Paulo. Eu quero que você saiba, você está aqui essa noite porque você foi escolhido por Deus. Deus apontou para você e lhe escolheu. Porque a história do cristianismo, a história da salvação, não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. Desde o Éden, em Gênesis 3:8, quando o homem se perde e Deus vem ao seu encontro e pergunta: Adão, onde estás? É Deus em busca do homem. Pastor, isso não seria predestinação? Usando a linguagem teológica, isso não seria calvinismo? Não. Isso, usando também uma linguagem teológica, seria universalismo qualificado. O que quer dizer isso, pastor? Trocando os miúdos. Deus toma a iniciativa de buscá-lo, mas a resposta vem de você. Ele não atropela a sua livre escolha ou a sua decisão. Ele aponta para você, mas você tem que responder: sim, Senhor, eu respondo o teu chamado. Essa vitória da redenção, Deus buscando o homem, Deus entrando em Ur dos Caldeus e trazendo Abraão da idolatria para ser o pai da fé. Deus entrando em Midian e transformando um pastor de bode, de ovelha, animal literal, no grande libertador de Israel. Essa é a história da redenção. Deus buscando a cada um de nós. Agora, no chamado de Paulo, nós vamos encontrar 5 marcas que estão aqui no texto. A primeira delas está aí no versículo 14. Ananias disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres. Se você gosta de sublinhar a Bíblia, sublinha aí a palavra conheceres. É isso que Ananias disse a Paulo: Deus te escolheu para que você conheça. Então, primeiro ponto da minha mensagem
é que a primeira marca de um chamado é conhecimento experimental. Está aí na tela. Conhecimento experimental. Ou seja, você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Conhecimento no quesito reino de Deus é mais do que teoria, é mais do que um assentimento intelectual, é mais do que conhecer a Bíblia teoricamente, é ter uma experiência sobrenatural com Deus que vai mudar radicalmente a sua vida. Quando foi que Paulo teve a sua experiência com Deus? No caminho de Damasco. Porque Paulo achava que conhecia. Porque Paulo foi um rabino que estudou os pés de Gamaliel. Isso é uma linguagem idiomática que se usava. O rabino ficava sentado em um banquinho e os alunos ficavam sentados no chão aos pés, bebendo das doutrinas dos rabinos. Se você for ver Paulo no quesito de intelectualidade, Paulo conhecia de filosofia platônica, aristotélica, socrática. Muito obrigado, me ajudando a pregar aqui. Filosofia era com Paulo. Se você fosse falar de judaísmo, Paulo sabia muito bem o que era Targum, Talmud, Midrash. Ele sabia, ele te daria os 4 níveis de interpretação teológica judaica: o Peshat, o Maresh, o Sod e o Hamex, alegórico, homilético, místico, espiritual, literal. Ele sabia de tudo isso. E se você vai ver a história de Paulo, no capítulo 8 de Atos, você vai encontrar um Paulo, vocês já estão cansados de ouvir, não vou repetir, mas um Paulo baixinho, segundo historiadores, 1,5 m, feio fisicamente, aparentemente ninguém, mas cheio de si, de altivez, de soberba, de orgulho. Porque conhecimento era só o que Paulo tinha, mas a filosofia de Paulo não mudou a natureza dele. Que foi o divisor de água na vida de Paulo, pastor? O caminho de Damasco. Imagine, eu não sei se Paulo estava de cavalo, porque a Bíblia não diz, mas eu provavelmente estava. Mas imagine Paulo no seu cavalo, no caminho de Damasco. Ele vai montado no seu cavalo. E o que é que Paulo vai respirando? A Bíblia diz: respirava ameaça. Ou seja, ele vivia para perseguir os crentes, para matar crente, para fechar a igreja, para perseguir crente. A Bíblia diz que ele ia no caminho perseguindo os do caminho. E no caminho da perseguição, perseguindo os do caminho, ele encontrou aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ele teve a sua própria experiência espiritual. Meio-dia, ele vai no seu cavalo, entrando na cidade de Damasco. Quando de repente Paulo é vencido, uma luz muito mais clara do que o sol resplandece, pá! E o Paulo, perseguidor, cai prostrado. Ele cai vencido pela glória de Deus. Era o sol da justiça que brilhava muito mais do que o sol do meio-dia, brilhando na vida do grande apóstolo, que seria o grande apóstolo, mas o grande teólogo, o grande rabino Paulo. Caindo Paulo, cai a prepotência, cai a altivez, cai o ufanismo, cai o orgulho, cai a filosofia, cai a teoria, cai o conhecimento teórico do Antigo Testamento. Ele está no chão, vencido pela glória de Deus. E ali ele tem uma experiência, porque ele ouve a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus está dizendo: por que você me persegue? Sabe por quê? Quem persegue a igreja não está perseguindo um grupo, uma aglomeração de pessoas, está perseguindo a noiva de Cristo. Cristo e a igreja são um, porque a igreja é a noiva de Cristo. Quem está perseguindo a igreja está perseguindo Cristo, porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Quem é que vai ficar de pé diante do Rei do Universo? Quem vai subsistir diante daquele que é todo poderoso? A voz dele derrubou Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então diga: conhecimento experimental. Pergunta, seu irmão: você já teve a sua própria experiência?
Ah, não, meu pai é diácono da igreja, meu pai é pastor da igreja. Você tem que ter a sua experiência, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A segunda marca de um chamado: conhecimento da vontade. Fica aí observando o ponto. Conhecimento da vontade. Está aqui, ó. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Queridos, a vontade de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes? É porque eles vêm para a igreja, mas eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles querem que prevaleça a sua vontade. Eles nunca foram ao Getsemane dizer: Senhor, se tu podes, passa de mim esse cálice, mas todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. O problema de muita gente é porque sentado no trono do seu coração está uma coisa chamada vontade própria. E a minha vontade é fragilizada, a minha vontade é fraca, a minha vontade é imperfeita, a minha vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia classifica a vontade de Deus com 3 palavras: boa, agradável e perfeita. A sua vontade talvez esteja instigada pela sua necessidade, ou por aquilo que seus olhos mostram, ou por uma circunstância adversa, mas muitas vezes ela nem é boa, nem é agradável, nem é perfeita. A vontade de Deus, ela tem átrio. A vontade de Deus, ela tem lugar santo, e a vontade de Deus ela tem lugar santíssimo. No átrio, a vontade de Deus é boa. Todo mundo sabe o que é átrio. Eu estou falando do tabernáculo. Todo mundo já viu a maquete do tabernáculo, né? Quem não viu, pesquise hoje quando chegar em casa. Na internet você vai encontrar. O templo móvel dos judeus, o santuário móvel, que tinha 3 compartimentos. Um chamava-se átrio, e tinha 2 utensílios no átrio: o altar do holocausto e a bacia de bronze. No altar do holocausto, o sacerdote pegava novilho, esquartejava o novilho, colocava no altar, colocava a lenha, tocava fogo, e aí o holocausto, a palavra holocausto quer dizer, que vem de olá, quer dizer subir, elevação. E quem subia na fumaça do holocausto não era o cheiro do carneiro, porque Deus não é gaúcho que gosta de churrasco, de picanha, ele não precisa. Não sei nem se ele gosta, mas não precisa. Mas quem subia era o adorador. E é ali, irmãos, no ato que nós encontramos a vontade boa de Deus no altar. Altar, tipo da cruz. A minha vontade tem que ir para a cruz. Porque quando a minha vontade vai para a cruz, então a vontade de Deus se revela, e a minha vontade não será minha, será a vontade dele. E então eu ouvirei a voz do Espírito Santo, como Paulo ouviu, dizendo: o Senhor te escolheu para que conheças a sua vontade. A vontade de Deus está no altar, na cruz, mas a vontade de Deus está também na pia, a pia de bronze, que é um tipo da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a vontade de Deus está estabelecida na palavra de Deus. Tem gente que fica orando para Deus fazer: Senhor, seja feita segundo a minha vontade. Às vezes a moça se apaixona por um rapaz, é muito bonito, encantador, e ela vai orando, ela não pergunta: Senhor, a tua vontade? Na tua palavra está escrito isso? Não, é minha vontade. Eu quero ele para mim, meu Deus. Então, faça-se a minha vontade. Mas será que essa vontade está na palavra? A vontade de Deus é boa, porque a vontade de Deus está depositada na palavra de Deus, na pia de bronze. Mas a vontade de Deus não é só boa, a vontade de Deus é agradável. Ela tem átrio, mas ela tem lugar santo. E o que é que tem lugar santo, pastor? 3 utensílios, meu irmão. Primeiro, o menorá. Está ali, ó, o candeeiro de 7 pontas aceso, tipo do Espírito Santo. No átrio eu encontro a vontade de Deus agradável, o Espírito Santo me dando direção. E sabe para onde o Espírito Santo está apontando? Para a mesa dos pães da presença, pães da proposição.
O menorá ilumina os pães da proposição. E os pães da proposição são símbolo também da presença de Cristo, da palavra de Deus. E o que é que Jesus disse quando perguntaram: Senhor, come? Ele disse: não, uma comida eu tenho para comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora eu não como pão físico. Nesse momento eu vou comer o pão da proposição, o pão da presença. Por quê? Porque a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No lugar santo existe também o altar de ouro, quadrado, 4 pontas de ouro, onde o sacerdote queima incenso, e o incenso sobe como adoração. A vontade de Deus é revelada na adoração. Você quer saber que a vontade de Deus? Seja um adorador. Todo adorador se torna intercessor, mas antes de se tornar intercessor, ele é adorador. E todo adorador está junto do coração do Pai, e ele ouve as batidas do coração do Pai. E na adoração, sabe o que é a vontade, as batidas do coração do Pai? Nenhum, todos. Nenhum, todos. Que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Paulo diz que Deus tem um desejo. Qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é o nosso instrumento de santificação. Hebreus 10 diz: nessa vontade de Deus nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Então, quando eu me torno adorador, a minha adoração é uma oferta, e a minha oferta se mistura com a oferta de Deus. A oferta de Deus é o corpo de Cristo na cruz por cada um de nós. E a Bíblia diz: nessa vontade de Deus é que nós somos salvos. Mas a vontade de Deus, ela não é só boa e agradável, ela é perfeita, ou seja, ela tem santo dos santos. Depois do átrio tem o lugar santo, mas depois do lugar santo tem o lugar santíssimo. Os santos dos santos, que só o sumo sacerdote entra uma vez por ano, e aí ele é impactado pela glória de Deus no santo dos santos. Ali se revela a nuvem da glória de Deus, Shekinah. Ali está a arca da aliança, tipo do trono de Deus, e no lugar santíssimo o sacerdote se encontra com a perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus? A glória do seu próprio nome, a manifestação da sua própria presença. A vontade de Deus está no lugar santíssimo, na arca, o trono de Deus. A vontade de Deus está conectada ao trono de Deus. Então seja um adorador, e você conhecerá a vontade de Deus na sua vida, e a vontade de Deus na sua vida será boa, agradável e perfeita. E então você não vai tomar uma decisão pela sua cabeça, pela sua emoção. Ai meu Deus, me arrepiei aqui, é a vontade de Deus por causa desse arrepio. Ai que coisa, que lindeza, que beleza, Como dizia o antigo pregador Moshe Eroscodó: me mostra esconde a tua boniteza para ninguém veja a tua lindeza, dizia ele, Mas, queridos, a vontade de Deus está concentrada no trono. A vontade de Deus perfeita é na arca, no lugar santíssimo. Entre no santo dos santos e descubra qual é a vontade de Deus para você. E aí, não ande mais segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade dele próprio. Primeiro lugar, conhecimento experimental. Segundo lugar, conhecimento da vontade. Terceira marca de um chamado: visão sobrenatural. Veja só, versículo 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade e veres aquele justo. Diga comigo: visão sobrenatural. No reino de Deus, tudo começa com a visão que nós temos do próprio Jesus, que foi que mudou a vida de Paulo. A visão.
A luz brilhou e ele caiu cego. Ele perdeu a visão do mundo periférico, do mundo natural. E a visão da glória de Deus cegou a Paulo para o mundo físico. E ele começou a ter as visões do mundo celestial. Porque ele, quando cai, lá cego, diz que ele vai para a casa de Judas e fica lá na casa de Judas 3 dias. E durante 3 dias ele tem uma visão espiritual. Ele vê um homem chamado Ananias indo e orando por ele. Então a visão de Deus primeiro nos cega para o mundo físico, para abrir a nossa visão para o mundo espiritual. O problema de muita gente é que só vê esse mundo físico, quando o mundo, a dimensão espiritual é muito mais real do que a dimensão física. Eu quero dizer para você, todo novo convertido, ele se converte, quando ele se converte e tem uma experiência verdadeira com Cristo, é porque houve um lampejo de visão sobrenatural e os seus olhos espirituais foram abertos para ver a dimensão da glória de Deus. Mas ele é cego muitas vezes, ele fica cego para as coisas do mundo. Olha, eu não entendo como é que o camarada passa 10 anos na igreja, lutando contra a tentação, como se ele estivesse no último limite das suas forças. E quando ele passa no inferninho, num desses clubes aí, ele passa, e Jesus me segura, senão eu vou. Os olhos dele não foram cegos para a dimensão física, para o mundo. O mundo, o sistema corrompido. Eu me converti, tinha 16 anos de idade, teve uma experiência com Deus numa quadra de esporte, você já sabe. Eu gostava muito de ir para o clube, né? Naquele tempo chamava Casarão. Mas quando eu tive aquela experiência com Deus, uma semana depois de convertido, eu passei ali por frente do casarão. Quando eu olhei aquelas luzes piscando tudo, para mim aquilo ali era um inferno. Como dizia Joabe, tem camarada que vive, ele passa o ano na igreja, quando chega a festa de janeiro ele se desvia, depois da festa ele volta. Aí chega o carnaval, se desvia de novo, depois do carnaval volta. Aí vem as festas juninas, se desvia, depois volta. E cada festa que acontece na igreja, ele se desvia, aí depois da festa volta. Uma pessoa dessa nunca teve uma visão clara de Cristo. Ele nunca foi cego pela glória de Deus para o mundo. Porque, irmãos, eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. Deus mudou radicalmente a minha vida. Eu nunca mais, depois que eu me apaixonei por Jesus, nunca mais eu fui atraído pelo mundo. Visão sobrenatural é o que nós precisamos. Uma visão da glória de Deus. Agora, as coisas acontecem por etapas. Vem cá, Renato, me ajuda a pregar. Suba aqui no altar, por favor. Fica aqui de joelho. De joelho, sim. Isso aí é Paulo vencido pela glória de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo caiu, houve aquele alvoroço que o povo não entendeu. Ele ouvia a voz de Deus, o povo não entendeu a voz de Cristo, ninguém soube o que aconteceu, viram o resplendor. E a Bíblia diz que alguém levantou Paulo, cego, fecha os olhos, e cega o Paulo, desculpa, Paulo cego. A Bíblia diz que alguém pegou, está escrito lá, alguém pegou pela mão, fica cego, tateando assim. E a Bíblia diz que alguém pegou Paulo pela mão e teve que conduzir. Isso aqui é um novo convertido. O novo convertido, quando ele é cego pela glória de Deus e a visão espiritual dele abre, ele não entende muita coisa, irmão. Tudo é novidade para ele. E tem que ter um condutor. É por isso a pessoa vem aqui na frente, tem que ser colocado numa célula, tem que ter um consolidador que em 48 horas ligue para essa pessoa. Depois de 40 horas, não passando de 48 horas, vai visitar aquela pessoa, porque é Paulo. Tem que ter alguém que leve Paulo para a casa de Judas. Judas quer dizer louvor. Qual é o lugar onde Deus é mais louvado? Na igreja. Alguém tem que pegar aquele que cegou pela glória de Deus e não vê mais o mundo, mas ele precisa ser orientado. É por isso que tem que ter Universidade da Vida, né, que é o pré-encontro, encontro e pós-encontro, que ele passou no encontro em 3 dias. Antes de Ananias chegar, Judas cuidou de Paulo.
Ele passou. Deus tinha preparado um Judas. E eu quero que você saiba que Judas, a gente só pensa em Judas negativamente, mas Judas quer dizer Judá, irmão. E Judá quer dizer louvor. E Jesus veio da tribo de Judá, por isso ele tem que ser louvado. Ele é o leão da tribo de Judá. Então hoje você tem que ser um Judá que vai abrigar os Paulos que vão vir aqui e sem ter orientação e vão guardá-los aqui na casa do louvor, que é a igreja. Deus te abençoe. Então, visão espiritual. Capítulo 22, versículo 18, você vai encontrar Paulo dizendo: vi aquele que falava comigo, a visão de Cristo. Ele não somente ouviu, mas ele viu. No esplendor, Cristo se revelou a ele. E aí, a sua vida foi transformada. Por quê? Porque ele foi tocado pela glória. Onde é que está a glória de Deus? No rosto de Jesus. 2 Coríntios 3:18, todos nós, com cara descoberta, refletindo pelo espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pela sua própria imagem, pelo Espírito. E onde é que está a glória? Quando é que eu vejo a glória? Quando é que a glória toca o meu rosto? Quando eu olho para o rosto de Jesus. Porque a glória de Deus, Paulo disse em 2 Coríntios 4, está na face de Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu sou tocado pela glória de Deus. E a glória de Deus, a visão espiritual de Cristo, tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? Me transformar. Transformar a minha vida até que eu me pareça com Jesus. Eu estava ouvindo um pregador americano contando um testemunho de um pai espiritual da fé. E ele disse que ele estava pregando na África, num leprosário. E havia muitas pessoas leprosas ali. E ele disse que o cheiro era tão terrível que o pregador muitas vezes tinha que sair para respirar na janela do auditório. E ele disse que o sangue descia pelo leproso, aquela drenagem. E ali tinha uma velha que tinha sido feiticeira toda a vida, envolvida em altos níveis de bruxaria, canibal. E aquela feiticeira, ouvindo a palavra, de repente ela foi tocada. E ela começou a dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, tu é lindo. Só que ela está falando inglês. E o tradutor do pastor M. Trotton disse: ela está dizendo que Jesus é lindo. Ela está dizendo. E o M. Trotton disse: eu sei, eu estou ouvindo. Não, mas o senhor não entende. É que ela está falando inglês. E daí? Ela não sabe uma palavra em inglês. Naquele momento, aquela mulher feiticeira entregou a vida a Jesus. Ela viu a glória de Deus. Ela foi cheia do Espírito Santo. E ela começou a falar em outras línguas. E o pregador dizia: eu olhava para aquele rosto tenebroso daquela mulher, e parece que aquele rosto tenebroso estava brilhando agora, porque ela teve a visão de Jesus. E a visão de Jesus é transformadora. Todo aquele que tem uma visão espiritual no seu espírito, no seu coração de Cristo, jamais será o mesmo, será transformado pelo poder de Deus. Dê um aplauso a Jesus. Visão sobrenatural. Quarto lugar, audição espiritual. Diga comigo: audição espiritual. Olha aqui o texto. Estamos no versículo 14 ainda. O Senhor, Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres aquele justo e ouvires a voz da sua boca. Não é somente ver. Paulo não somente viu a glória, mas Paulo ouviu. E ele ouviu Jesus falando em língua hebraica: Saulo, Saulo, que é Shaul, Shaul. Shaul, Shaul, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você precisa ouvir a voz de Deus chamando você. Você precisa ter a experiência de ouvir a voz de Deus. Nós tivemos ontem aqui na Universidade da Vida, mostrando que não basta ter visão, tem que ter audição. E não basta ter somente audição, tem que ter visão. Os dois caminham juntos. Ver a glória e ouvir a Deus. O problema de muita gente é que está ouvindo a voz das circunstâncias e não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Ananias disse a Paulo: veres os justos e ouvires a voz da sua boca. A primeira vez que Paulo ouve a voz de Deus no caminho de Damasco, capítulo 9,
Versículo 4. Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa era a voz de Deus marcando a vida dele e o chamando. Mas ele não ficou, ele não ouviu só uma vez, ele não teve a única experiência. Você vai ver essas experiências se repetindo. Primeiro Deus o chama para o salvar, depois Deus o chama para o animar. Veja comigo, capítulo 18, versículo 10 de Atos. Abra a tua Bíblia, capítulo 18, versículo 10 de Atos. Porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo estava debaixo de ameaça, pregando o evangelho. Ele já tinha ouvido a voz de Cristo em Atos capítulo 9, chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas agora no capítulo 18, verso 10, a voz de Deus está animando Paulo. Veja o que diz. No versículo 9 diz que Deus disse: ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cale, porque eu estou contigo. A consciência da presença de Deus animando a Paulo, dizendo: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Eu quero que você saiba, não tenha medo de nada. Nada é maior do que o poder da glória de Deus na sua vida. E se você está desanimado, começa a receber ânimo nessa noite, porque o Senhor está dizendo: não temas, fala e não te cales, porque a garantia dele é que ele está com você. O inferno pode se levantar completamente contra a sua vida, mas aquele que está com você é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas de um mar, do que as guerras, do que a tribulação, do que a perseguição, do que as investidas de um inimigo. Ele está contigo. Foi isso que ele disse: eu estou contigo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Quantas vezes o chamado, as guerras, as tribulações e as lutas tendem a nos animar, a nos fazer temer. Mas nós vamos ouvir a voz daquele que diz: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Audição espiritual. Paulo acostumou-se a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouviu no caminho da Damasco, no capítulo 18 ele ouve de novo. E nós vamos ouvir aqui no capítulo 22 e 23, duas vezes Deus falando com Paulo. Capítulo 22, verso 21, veja aí. Mas ele disse: vai, porque eu te enviei para longe, para os gentios. Aqui é a voz que chama e envia. Primeiro a voz chama, depois a voz envia. Então, queridos, os territórios estão aí. Já oramos por Goianinha. Esse mês estaremos orando por Vaz e Santo Antônio. E não tenha medo, porque se Deus falar com você, Ele vai falar dizendo: vai, porque eu te enviei. Ah, mas não tenho capacidade. Você vai fazer a sua parte, Deus vai capacitar você. Paulo era cheio de capacidade, mas Deus esvaziou ele da sua capacidade, para depois usar a sua capacidade. Quando ele estava vazio da sua própria capacidade, então Deus usou a capacidade que ele agora tinha, mas não confiava nela. Ele colocou a capacidade na mão de Deus, e Deus aprimorou a capacidade dele. Então, nos capacitar nas escolas de igreja, discipulado pastoral, capacitação destino, já está dizendo, capacitação destino. Por quê? Porque o Deus que chama é o Deus que envia. E o interessante, queridos, e quando Deus chamou Ananias, era Ananias que estava ao lado de Paulo. Veja capítulo 22, verso 13, olha aí comigo. Capítulo 22, verso 13. Falando sobre Ananias, Paulo diz: veio procurar-me pondo junto a mim, ou seja, ao meu lado. Disse: irmão Saulo, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Olha aí. Quando Paulo teve um encontro no caminho de Damasco. Vem cá, Renato, deixa eu explicar, eu vou usar você de novo. Quando Paulo teve a visão e ouviu a voz de Cristo no caminho de Damasco, Deus preparou
um Ananias. E Ananias estava aqui, ó, ao lado de Paulo. Novo convertido precisa de um Ananias. Ele não pode caminhar sozinho. Mas você acha que Paulo passou a vida dele toda dependendo de Ananias? Ananias vai levar Paulo para o culto de oração da quarta-feira. Ananias vai levar Paulo para o turno de oração das 7, do meio-dia, né, das 4 da tarde, das 5. Não era o resto da vida. E quando ele se converteu, tem que ter um Ananias. Era o começo da vida de Paulo, um Ananias. Mas escute aqui, olha o que diz o texto. Na conversão, Ananias estava do lado. No chamado e no envio, capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte o Senhor pôs-se ao meu lado e disse: coragem. Por que você não vai depender sempre de Ananias? Porque o Ananias, muitas vezes, está aqui do seu lado esquerdo. Mas Ananias, um tempo você vai notar que Ananias não é tão perfeito. Ananias tem as suas fragilidades, Ananias tem as suas debilidades. Com o tempo, você vai notar que talvez Ananias não vá suprir todas as expectativas que você colocou nele. Porque Ananias vai ficar com você até você aprender a andar sozinho. Agora, quando ele te envia, olha aqui, como é que diz? Na noite seguinte o Senhor pôs-se ao lado dele. Agora não é mais Ananias, agora é o próprio Senhor se colocando ao lado de Paulo e dizendo: coragem. Olha o que o texto diz: coragem, pois todo mundo diz, porém, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Agora é Deus que se coloca do lado do próprio Cristo de Paulo e diz: coragem, você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma, ninguém vai acabar com você, ninguém vai destruir você. Enquanto houver um propósito na sua vida, você é indestrutível. E agora Cristo do lado de Paulo é diferente, irmãos, porque agora ele não pode ver defeito em Cristo, ele não pode ver decepções em Cristo. As expectativas dele de estar em Cristo não serão frustradas, porque Ananias só faz acompanhar e dar força, mas Cristo, se for preciso, coloca nos braços e carrega nos braços. Então o que te chama, te envia e te coloca ao teu lado para garantir, muito obrigado, para garantir a tua vitória. Em último lugar, quinto ponto, testemunho. Primeiro ponto, conhecimento experimental. Segundo, conhecimento da vontade. Terceiro, visão sobrenatural. Quarto, adição espiritual. Quinto, testemunho. Veja aí, verso 14. Então disse o Deus de nossos pais: de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres os justos, ouvires a sua voz, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que vistes e ouvistes. Só dá testemunho primeiro quem teve a experiência de ouvir e de ver. Só dá testemunho quem teve experiência espiritual, pessoal, verdadeira. Eu não vi nada, eu não ouvi nada. Então você nem é testemunha auricular, nem é testemunha ocular. Testemunha é quem ouviu. Se você teve uma experiência com Cristo, você viu a sua glória, você ouviu a sua voz, você foi tocado pelo sobrenatural, então você está pronto para dar testemunho, ser uma testemunha. A palavra aqui é mártir, que quer dizer aquele que testemunha com a própria vida. A gente pensa que dar testemunho é ir para a feira e ficar distribuindo folheto, panfleto, ir de casa em casa distribuindo panfleto. Isso é interessante, isso é bom, não tenho nada contra. Mas ser testemunha é ser mártir. É testemunhar com a própria vida, ao ponto de que, se for preciso, morrer por aquele testemunho. Foi nisso que Paulo se transformou. Se não tivesse as cartas de Paulo, mas você conhecesse Paulo, você ia ver na vida de Paulo que ele escreveu nas suas cartas, porque ele olhou para os irmãos de Filipe e disse: o que de mim vistes, ouvistes, aprendestes, isso praticai. Deixa eu dizer uma coisa para você, como disse alguém, de cada 100 pessoas,
Uma lerá a Bíblia, 99 estão lendo a sua vida. Como é você na faculdade? Como é você entre os colegas que não conhecem a palavra de Deus? Como é você no seu lugar de trabalho? Como é você nas ruas da cidade? Não adianta ter um discurso aqui e uma prática diferente do discurso lá embaixo. Porque muitas vezes eu prego uma coisa aqui e a minha vida vai despregar tudo que eu preguei. Paulo foi chamado para ser testemunha. E a Bíblia diz, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Para que o poder do Espírito Santo? Só para me orar em língua, sapatear, correr dentro da igreja? Muito bonito, é bom. Mas acima de tudo, o poder do Espírito Santo é para você transformar você em pequeno Cristo. Porque cristão quer dizer pequeno Cristo, aquele que parece com Jesus. Ser cristão é ser a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. Que tipo de cristianismo estamos nós vivendo? Será que a nossa vida é testemunha de Cristo? E alguém olha para você e diz, eu quero ser como Ele é, porque eu vejo Cristo na sua fala, mas eu também vejo Cristo na sua vida, no seu comportamento, na sua maneira de negociar, de se comportar, de tratar os outros. Ser testemunha. Paulo aprendeu isso e Paulo viveu para isso. Você pergunta, Paulo, e as vantagens do Evangelho? Não, eu fui apedrejado uma vez, mas quando fui apedrejado, foi arrebatado ao terceiro céu, foi tremendo. E outra vantagem? Não, eu levei 195 chicotadas dos judeus, né? E eu fui caluniado muitas vezes, pressionado pelos falsos irmãos. Outra vantagem, não, eu tive cuidado de tantas igrejas. Teve uma igreja de Corinto, você não sabe, quase eu fiquei calvo assim por causa da igreja de Corinto. Problemática. E aí, Paulo, qual é a vantagem? A vantagem? Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da glória de Deus. Dê um aplauso a Jesus. (João 23:11), quando o Senhor aparece, põe-se do lado dele, o Senhor vai dizer exatamente isso: coragem, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos voltar, volta do começo, só para a gente rever. 5 marcas de um chamado, vamos lá. Conhecimento experimental, tenha a sua própria experiência com Cristo. Conhecimento da vontade, que a vontade de Deus seja o centro da sua vida, que não seja a sua vontade, mas a vontade de Deus. Visão sobrenatural, tenha uma visão de Cristo. Estou falando a visão literal, a visão do caráter, da bondade, do amor, da santidade. Essa visão vai lhe transformar. Audição espiritual, aprenda a ouvir a voz de Deus, como Paulo aprendeu ao longo da sua vida e morreu ouvindo a voz do Espírito Santo. E seja uma testemunha com a sua própria vida. Vamos ficar de pé. Dê um aplauso a Jesus mais uma vez. Se você sabe que Deus te chamou, primeiro Ele te chamou para ser salvo, mas também você tem algum talento. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas tem uma coisa que você sabe muito bem orar. E saiba que a história não são dos pregadores. Não estou desmerecendo o ministério da pregação, porque eu sou um pregador do Evangelho. A história não são dos adoradores, de levitas simplesmente, que tocam no altar. A história são dos intercessores. Foram os intercessores que mudaram o curso da história. Foram eles que geraram os grandes avivamentos. Então, se você se sente desestimulado no seu chamado,
talvez de orar, talvez de pregar, talvez de tocar, talvez até de filmar o culto, que isso é um ministério também. Eu quero que você feche os seus olhos. De alguma forma você sentiu, ou mesmo que você não sinta, mas eu quero que você feche os seus olhos, ouça essa música, cante com essa música que você conhece, e ouça a voz de Deus através dessa música, dizendo que você tem um chamado, e você não vai parar, você vai continuar. Nós estamos aqui em 4 turnos na igreja. Eu vou colocar nas redes os horários. Você entre um desses turnos, que eu creio no grande avivamento que Deus começou, continuará e fará crescer a partir da sua vida e da minha vida. Eu não vou parar, está dentro. Xarabacantarabarabachara. Mesmo em meio às lutas, estou só, me sinto aqui. A vida é
só quem tem interesse em ir para o congresso de Nova Cruz, congresso de jovem. Jovem é de 100 anos, de 0 a 100 anos, né? 0 a 100 anos, 1 a 100 anos é jovem. Amém? Coloca a mão no teu coração, diga: Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Eu creio que o Senhor é aquele que chama. O Senhor é aquele que chama. A tua palavra diz que o Senhor veio em direção de Saulo e o chamou. E pela tua palavra, eu creio que o Senhor está me chamando hoje. Mas a minha responsabilidade é responder a esse chamado. Portanto, eu confesso que sou pecador, preciso de Jesus. Que o Senhor entre agora na minha vida, perdoe os meus pecados, lave-me com o teu sangue, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Declaro com a minha boca que a partir de hoje viverei para andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Se você está aqui essa noite e você fez essa oração e você quer entregar a tua vida a Jesus, levanta a mão. Eu não vou pedir mais de 3 vezes. Se você está aqui e você quer tomar a sua decisão, essa é a sua oportunidade. Erga a sua mão dizendo: eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus, pastor. Hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você está aí, tem alguém? Nós vamos cantar essa música. Abraça 3 pessoas e diga: você tem um chamado. Eu tenho um chamado, jamais